Vamos dar início às nossas videoaulas do Admed XNet. Estávamos no cadastro de paciente. Vou mostrar aqui para vocês um novo recurso. Como eu ensinei, você coloca em cima do paciente e em cadastro. Como se coloca a foto no sistema? Aqui está escrito num quadro sem foto. Então esse paciente não tem uma imagem para ele. Clicando com o botão direito nesse quadro, você tem as opções capturar da webcam. Clicando aqui, ele vai capturar a imagem da webcam. Carregar do arquivo é de um arquivo previamente salvo em disco. E apagar é apagar a imagem que já estiver naquele quadro. Você pode dar clique duplo e ele abre direto na tela de carregar do arquivo em disco, que seria o equivalente a clicar com o botão direito e carregar do arquivo. Vou selecionar uma foto e vou clicar em abrir. Pronto, ele já carregou a foto e deu exportado com sucesso. Aqui uma coisa importante: o Admed não está salvando os dados no seu disco. Ele é um sistema de 3 camadas que funciona também no Android. Esses dados estão sendo todos salvos online. Tanto que você pode acessar ele de qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia. Pode formatar o seu PC, pode perder o PC, que você ainda assim não perde as suas informações. E é segura, porque elas são criptografadas com a sua senha. Só que na hora que você carregar a imagem, ele vai perguntar se você quer permitir acesso à internet. Para mim não apareceu a telinha do firewall do Windows pedindo a permissão, porque eu já liberei o recurso. Se aparecer para você, você clica em permitir. Se você não permitir, o recurso não poderá ser usado. Dependendo do firewall que você estiver usando, essa tela já vai aparecer logo no início. Ou vai aparecer agora no processamento da imagem, que ele é um processamento mais pesado. E você pode ter vários tipos de firewall, até um mais voraz. Só que de qualquer forma você tem que liberar o acesso, porque ele é um sistema que está rodando online. Ele teve que ter uma instalação mais equivalente a um online. Ok, não liberando, o recurso não vai funcionar. Ok, tem uma imagem então para esse paciente e ela está salva para ele. Esse outro não tem. Se você voltar lá no primeiro, essa imagem está atrelada a esse paciente. Uma das abas, como eu mostrei, histórico, convênio, laudos e imagens. Essa a gente não conhece. Ela também tem recurso de imagem. Se você clicar aqui em novo, ele vai te pedir um novo laudo. Vamos supor que o paciente fez um exame e esse exame tem imagens. Pode ser tomografia. Esse é o nome do exame. Aqui você pode descrever o que aconteceu no exame. Resultado, como por exemplo, não mostra alterações. Aqui você digita o que você deseja em relação a esse exame. Pode digitar bastante coisa também. Aqui não tem limite. Aí você vai começar a colocar as imagens desse exame aqui. Basta clicar em nova imagem. Podemos colocar, por exemplo, frontal. Ele busca uma imagem previamente salva em disco. Vamos colocar que essa seria a imagem do exame. E ele carrega a imagem. Tá ali. Então esse exame tomografia tem uma imagem chamada frontal. Ela está aqui. E para ver detalhes dela, você dá clique duplo em cima desse quadro aqui. Ele abre um outro quadro que permite você dimensionar a imagem, aumentar, diminuir. Pode aumentar essa tela também. Pode rolar com esses botõezinhos e pode arrastar a imagem. Zoom, menos zoom. Se esse exame
Se tiver mais do que uma imagem, ele tem frontal e tem mais alguma coisa. Você clica em nova imagem. Vamos colocar superior. Ok. Ele já abre na tela das imagens para você inserir uma próxima. Abrir. E pronto. Eu já tenho duas imagens atreladas a um único exame. Voltou para a tela de pesquisa. Observe. Não existe botão de salvar. É tudo automático. Ó, tá tudo salvo aí. Se eu sair e voltar, você vai ver que as imagens estão lá. As imagens do laudo também tá lá. E esse laudo é desse paciente aqui, Cristina. Se eu colocar em cima desse, aqui na primeira aba pesquisa, o laudo passa a ser dele. No caso, não tem nenhum. A Cristina é que já tem alguma coisa. Se eu clicar em novo laudo, eu posso colocar mais alguma coisa. Um exame qualquer. Pode ter só descrição, não necessariamente tem imagem. Como pode ter só imagem e não ter descrição. A tomografia já tem duas imagens e uma descrição. E esse, fictício, não tem. Se eu colocar nova imagem aqui, vamos colocar só teste. Colocar mais uma imagem. E agora você tem uma imagem para esse exame e duas para esse aqui. Excelente para vários tipos de médico. Você pode colocar o que você quiser aqui. Um cirurgião plástico pode colocar antes e depois, para mostrar até para os outros pacientes como ficaria. Tá? E você pode trabalhar com essa tela de todas as formas possíveis. Colocou uma imagem, por engano, não deveria estar aqui, você clica em excluir e ele apaga a imagem. Se o exame colocado aqui, o laudo, todo estiver errado, você clica em excluir o laudo. Ele não vai excluir todos, só aquele selecionado. E todas as imagens também. Por inteiro, só daquele. E você pode também imprimir o laudo com esse botão. Aqui, como eu estou entrando direto nos pacientes, sem ter antes entrado no cadastro de médico, ele pede o código de médico. No caso aqui, eu tenho um. Pronto. Aí ele imprime o laudo para você. Mostra na tela e aqui você escolhe a impressora desejada e manda imprimir aqui. Ok? Vamos ver a próxima aba do cadastro de paciente, que seria o receituário padrão. As próximas abas, elas são interessantes mostrar junto com mais funcionalidades. Então, por exemplo, vamos para o cadastro de médico, que segue a mesma lógica. Ele pode ser acessado por aqui ou por esse botão aqui, cadastro de médico. Tanto faz, entra na mesma tela. O cadastro de médico não tem um botão de cadastrar e nem de excluir. Por quê? Porque esse sistema é online. Ele está atrelado ao seu login e senha. Então, o login e senha desse médico é, por exemplo, Márcia. E a senha, eu não posso revelar. Logado com ele, ele já tem um cadastro. Ele já começa com os dados que ele mandou para a Hand System. No caso, mandou o nome dele, CRM. Essas coisas aqui já podem ser preenchidas pela Hand System. Quando você instalar o sistema, elas já vão estar aqui. E você vai poder alterar aqui no cadastro de médico coisas como o endereço, o CPF, o código CBOS, contato, mas não pode alterar, por exemplo, dados que estão no contrato, como por exemplo, nome, CRM, tá?
O CPF provavelmente você também não vai poder alterar, porque vai depender do que você passou, se foi CPF ou CNPJ. Eu disse que poderia ser alterado, mas aí vai depender do que você passou para a Rent System. Se foi CPF ou se foi CNPJ. Você vai poder alterar o que você não tem em contrato. Tá? E pode ser que não possa alterar nenhum dos dois. Vai depender. Se é uma clínica que tem CNPJ, provavelmente você não vai poder alterar nenhum dos dois. Os demais campos você pode alterar. Então nós temos o cadastro de médico. E as abas também é a mesma coisa. O primeiro médico aqui a aba tem ação sobre ele. É o cadastro desse médico, é o convênio que esse médico atende, e minhas consultas são as consultas desse médico. Ok? Aqui, convênios. Por que os convênios? Aqui é para evitar erros e até mesmo clauses. Você colocando os convênios que você atende, quando a sua secretária usar o sistema, seu funcionário, ele não vai poder ficar lançando procedimentos que você não faz. Por exemplo, eu vou incluir aqui um convênio e vou mandar inserir. Pronto, eu atendo esse convênio. Se eu incluir mais um, ok, não tem o campo tabela preenchido. Ele fala isso porque se você tentar colocar um convênio aqui que não foi preenchido os dados, como eu te falei, eles não são obrigatórios, aqueles campos vermelhos. Eles estão somente avisando, se você não preencher agora, mais para frente o programa vai avisar que ele tem que ser preenchido. Então aqui ele está avisando que teria que voltar lá para preencher. No caso, eu não vou poder inserir isso aqui. Mas, se eu voltar lá, no cadastro de convênios, Unimed, ok? E colocar uma tabela, como ele mencionou, aí eu vou poder. Seria interessante também preencher a consulta. Quer preencher o CH? Por padrão, é TUS. Vamos deixar um. Agora, quando eu voltar no cadastro de médico, eu posso inserir a Unimed. Pronto. Atendo dois convênios, CAPEP e Unimed. Aí eu posso inserir os procedimentos. Começar pela CAPEP. Vai incluir procedimentos. Vai abrir uma tela só de procedimentos realizados pela CAPEP na tabela TUS. Então vamos supor que você marque que você faz esse exame, esse aqui e esse aqui. Você já tem 3. Dá OK e ele mostra que foi incluído 3. E permanece na mesma tela para que você possa incluir mais. Se é só isso, você clica em voltar. Isso daqui é muito importante, porque agora, na hora de criar uma agenda, não vai ser possível criar uma coisa que você não faça. Ok? Isso vai evitar clauses. Você não vai, por exemplo, colocar uma coisa aqui, Unimed. Eu vou incluir um procedimento. E aqui eu posso buscar por ele, tanto pelo código quanto pela descrição. Digitando aqui, ele vai atrás para mim. Tá? Eu posso colocar ok, colposcopia. Se eu faço isso daqui pela Unimed, eu dou OK aqui e ele inclui o procedimento. Então eu faço esse exame pela Unimed. Isso vai evitar que o meu funcionário tente agendar isso daqui em um convênio que eu não faça. Entendeu? Nem lance no faturamento isso. Aqui está filtrado. É só isso aí. Se eu tiver mais, eu coloco mais coisas aqui. Não precisa pôr a consulta. A consulta já vai estar lá no próprio cadastro de convênio. Aqui no cadastro de médico, é interessante você preencher isso daqui.
O valor que você cobra pela consulta. Esse campo você pode alterar. Não é a rentista que manda ele preenchido. Suponhamos que eu cobre R$260 a consulta. Particular. Paga pelo convênio é no outro cadastro de convênio. Aqui é o cadastro de médico. Então é o valor da sua consulta particular. O valor pago pelo convênio é colocado aqui. Consulta, valor que o convênio me paga, valor que esse convênio me paga. Não coloquei, então eu teria que colocar. No caso TUS, passo para o CH1. Esse CH é para fazer cálculo em cima dos outros procedimentos. Ok? Esse é o valor pago por esse outro convênio. A Unimed também tem o valor pago por ela. Quanto aos exames, você tem a tabela TUS de procedimentos. Depois eu vou mostrar para vocês como você consulta os dados lá dentro. Ele faz o pré-faturamento e faz um cálculo para você. Então, se você quiser deixar valores preenchidos de cada procedimento que você faz, depois ele calcula automaticamente. O meu cadastro de médico já vai ter bastante informação. Meus convênios, valores e minhas consultas. Mas não tem agenda ainda. Então, vamos começar a agendar. Só que a agenda, você entra por aqui. Não adianta entrar agora, porque ela vai abrir, mas não tem nada. Primeiro você vai montar uma agenda. Então você vem aqui nesse menu Listagem, Montar uma agenda. Abrindo aqui, você vai montar uma agenda para um médico. Essa parte pode ser feita por um funcionário. Você clica aqui no botãozinho Nova. E ele habilita um aqui. E habilita os campos. Clicando aqui, ele lista os médicos que trabalham nesse consultório. Pode ver que para mim só aparecia um médico. E aqui já aparece 2. Porque aqui é para a secretária. E ela pode ver mais do que um. Só que ela não pode ver nada sobre o paciente. Essa parte eu vou mostrar mais para frente sobre o controle de usuários e senhas. Então eu vou clicar aqui nessa médica e estou criando uma agenda para ela. Coloco aqui a duração. Duração do quê? Se for consulta, eu deixo isso daqui marcado. Se for procedimento, eu marco aqui. Aí quando eu clicar aqui, vai aparecer só os procedimentos como eu falei. Ó, ela não vai conseguir criar uma agenda de uma coisa que essa médica não faça. Entendeu? Tem só os procedimentos que ela realiza. E pode clicar em outros, que aí é uma agenda que você pode criar, até mesmo uma agenda pessoal sua, com seus compromissos. A própria secretária pode criar uma para ela e você pode criar uma. Você que é médico, você pode clicar em outros e dar um nome para a agenda, como por exemplo, agenda pessoal. Aí essa agenda não vai ter cálculo, porque ela não vai fazer parte de procedimento de exame que você realiza e nem de consulta. Vamos criar uma de consulta mesmo. Então clica em consulta e coloca a duração da consulta. Suponhamos que a consulta dure 15 minutos. Você tem que dar um nome para essa tabela. Ela não precisa ser o mesmo nome do médico. Pode ser o nome do médico, só que é um pouco mais curto. Como por exemplo só doutora Márcia. Só para o funcionário estar se identificando. E aí você vai colocar aqui os dias que você trabalha. Por exemplo, de segunda-feira. Você entra às 8. Se tiver hora de almoço, você coloca a que horas você termina. E aí a parte da tarde, você volta a trabalhar às 14. E encerra às 16.
E assim você faz nos demais dias, ok? Na terça, por exemplo, suponhamos que você entre às 10. Se não tiver hora de almoço, você já colocou a hora da saída final aqui. Você entra às 10 e vai às 15, direto, sem hora de almoço. Na quarta-feira, você não trabalha, aí você não preenche, né? Estamos apenas supondo. Na quinta-feira, repete a mesma coisa da segunda-feira. Tudo suposição. Essa agenda, vou preencher aqui a sexta também, ela pode ser alterada. Depois de feito isso, não quer dizer que você sempre vai fazer isso. Se de repente você resolver que na segunda-feira não vai mais ser isso, é só alterar aqui. Se você colocar aqui quarta-feira, passa a ser dia que você trabalha, é só alterar aqui. E aqui sim tem um botão de salvar, porque essa parte vai ter uma listagem. E é importante que a pessoa não fique rolando para não perder os dados. Então aqui tem salvar, que é para garantir que isso aqui vai acontecer. Tem que aparecer uma linha escrita doutora Márcia, o nome completo e a ação, que seria a consulta. Entendeu? Então aqui tem que existir um botão de salvar, que é para a pessoa não tentar ficar rolando. Criei uma única agenda. Vou sair e vou entrar na agenda mesmo. Aqui é a agenda. Essa listagem, montar uma agenda, foi para criar só a estrutura. Tá vendo? Aqui é a estrutura. E aqui sim é a agenda, para começar a alimentar com informações mesmo. Clicando na agenda, vai abrir aqui um calendário. Vamos começar por aqui. Seleciona a agenda. Tem uma só, doutora Márcia. Já abriu. Não tem nada. Vou iniciar. Então estamos hoje aqui no dia 7 de junho. É uma quinta-feira. Eu inicio o dia selecionado. É só clicar nesse botãozinho. E ele pega aquela estrutura e cria aqui para mim. Eu coloquei que na sexta-feira começa às 8, tem 15 minutos a duração da consulta, tem o horário de almoço e volta às 14. Tá aí a agenda iniciada. Na quarta-feira, se eu tentar iniciar, vai colocar que esse médico não trabalha, porque eu coloquei lá que não existia nada na quarta-feira. Se eu iniciar a terça-feira, também vai iniciar conforme o que eu coloquei. Não tem horário de almoço cedido até as 15. No dia 7, eu vou começar a agendar. Está iniciado o dia, ok? Para agendar, um paciente, por exemplo, ligou e você coloca aqui o cursor. Tá? Se o paciente já existe no cadastro, você digita o nome dele. Se ele não existe, a secretária não tem o trabalho de fazer o cadastro dele todo primeiro. Vou mostrar as duas opções. Você aperta F2, como o programa mostrou ali, e ele dá uma listagem de pacientes aqui. Essa listagem faz a mesma coisa do cadastro de pacientes. Conforme você digita, ele vai atrás da primeira opção. Se você digitar alguma coisa e não aparecer, é porque não existe. Se você digitar A, vai mostrar tudo que tem com a letra A. Quando você encontra o paciente, é só clicar em cima, apertar Enter e ele puxa tudo. Tanto o nome, quanto o código, quanto o convênio, quanto os telefones. Tá? Aqui eu estou pegando um paciente que está cadastrado. Agora você coloca o tipo, que pode ser uma consulta, um retorno, primeira vez, que é muito importante você saber se ele está vindo pela primeira vez, se é um exame, um pré-natal, curativo e retirada de pontos. Vamos colocar que essa é a primeira vez. Tá feito. Então esse paciente está agendado aqui.
Só que aqui você tem que marcar esse último botão, OK. A confirmação só começa aqui. A partir do momento que você clicar aqui, agora sim, ele vai aparecer para o médico. Aparecer aqui, eu digo é o quê? Vou clicar aqui em sair. Eu tenho a doutora Márcia aqui e minhas consultas. O paciente aparece aqui. E ele já está sabendo que ele tem um paciente para atender às 8 horas. Esse paciente só vai aparecer para ele a partir do momento que você confirmar aqui. Enquanto não confirmar, ele não vai para lá. Tanto que depois de confirmado, você não consegue mais alterar. Olha lá, já está confirmado. Só que você pode desmarcar. Deseja desmarcar? Sim. Aí ele deixa em aberto. Some também do cadastro de médico. E fica só aqui na agenda. Marcou aqui, está marcado. Agora vamos supor que o paciente ligou por telefone. Você não tem que ter ele cadastrado. Ele ligou e disse para você que o nome é Fernanda. Silva. Só isso. Tá? Você pode perguntar já por telefone mesmo qual o convênio dele. Ah, ok. Ele disse que é CAPEP. E o que aconteceria se não tivesse cadastrado o convênio? Não tem problema, você pode digitar. Então, se o convênio dele é um outro, você pode digitar aqui, ó. Sem problema nenhum. Ele é bem prático, o sistema. Ele deixa você colocar coisas que não estão ainda. Então, eu estou cadastrando um paciente aqui, estou agendando um paciente que nem tem no cadastro. Você pode pedir um telefone para contato. Se ele tiver um segundo telefone, ele te passa também. Tá? E olha que interessante. Ele sabe que isso daqui não está no cadastro. Portanto, ele colocou primeiro. Tá? Ele não vai criar um cadastro para esse paciente. Não, ele não vai ficar enchendo a base de dados. É só se esse paciente compareceu. Aí está marcado. Ele chega, aí sim você clica aqui no OK. E aí sim ele vai ganhar um código e vai ganhar um cadastro. Tanto que você pode vir daqui para o cadastro mesmo, clicando com o botão direito e clicando em cadastro. Tá vendo? Ele criou um cadastro para a Fernanda com os dados que você colocou na agenda. Interessante, porque você já alimentou o cadastro através da agenda. E agora, se você quiser preencher os outros dados, você preenche. O paciente chegou, você pode pedir as outras informações para ele. Usar aquele botãozinho de praticidade para localizar o endereço. Localizado. Joga o paciente ali. Jogou o endereço aqui. Pede o número da carteira. Data de nascimento. Profissão e vai pedindo o que você achar necessário. E ele já mostra que o médico desse paciente é a doutora Márcia. Saiu, volta para a agenda. Olha só, não teve que salvar. O endereço que eu digitei está salvo já. Não existe um botão de salvar. Não precisa também clicar em cadastrar novo paciente. Não é isso que é para fazer. Você entrou no cadastro e pediu a profissão dele, por exemplo, você pega e coloca aqui. Olha, coloquei várias vezes o número 9. Clico em sair, volta para a agenda. Tá salvo aquilo? Tá sim. Olha lá. Tá salvo. E se eu coloquei o telefone errado e mudar? Posso? Posso. Vamos supor que seja várias vezes o número 5. E sair, ele não só salva como ele jogou aqui na agenda que mudou. Que é isso aqui. E não aquilo que estava antes. E se ele se enganou em relação ao convênio,
mesma coisa. Se você mudar aqui, não é Unimed. Na hora que você sair, vai estar Unimed aqui também. Ele salva automaticamente. Ok? Se você digitar alguma coisa aqui, não importa o que você digita, ele considera isso daí como novo, porque ele não achou. Tá vendo ali? Ó, ele colocou isso daí como sendo primeira. Ele não achou esse paciente. Se você digitou por engano, você clica em cancelar. Agora, se eu digitar por exemplo, Ana Cristina, e ele achar, aí esse paciente está no cadastro. Inclusive, ele avisa quando foi a última consulta desse paciente. Por exemplo, foi há 0 dias, ou seja, hoje mesmo. Essa tela aqui é uma das mais importantes do sistema, porque ela evita glosas. Você sabe que em menos de 30 dias tem que ser retorno. O convênio não vai te pagar. Então, se você viu ali que é uma consulta e que deveria estar ali, que a última é muito mais, então você pode dar ok aqui que não te impede. Mas você já está sabendo que isso daqui o convênio não vai te pagar. Você pode cancelar, se você quiser. Mas, como eu disse, esse paciente está cadastrado e ele encontrou. Não preencheu aqui com primeira. Tá? Um erro, uma coisa que você não pode cometer, um erro que você não pode cometer é o seguinte: se você vai digitar e o paciente existe, é mais interessante fazer pelo F2. Então vou cancelar. Porque o F, digitando diretamente ali, vai ter que ser a ocorrência exata. E por aqui não. Você digita 1, 2 letras e achou. E você quer aquele, aí você dá Enter. Então aqui é mais preciso. Você sabe que você está puxando alguma coisa do cadastro. Digitado, você tem que digitar exatamente igual o nome do paciente. Então, se for para digitar, é mais interessante pelo código, se você tiver uma identificação. Ele também vai puxar. Por exemplo, se eu pôr 2 aqui e apertar Enter, ele sabe que pertence ao Pedro. Então, se for pelo código, você pode digitar. Mas se for pelo nome, nomes fáceis até vai. Como Pedro, Ana, igual eu estou digitando aqui. Mas se chegar um paciente com um nome mais complicado, ele não vai saber dizer se está cadastrado, porque você vai ter que digitar direitinho. Como, por exemplo, chega Alessandro, só que é com X ou com 2 S, e se você pôr com X e no cadastro está 2 S, você não vai saber. Mas pelo F2 você vai. Ok? Aquela telinha que apareceu de atenção, ela é muitíssimo importante. Por exemplo, vamos voltar aqui para o dia 5. E vamos colocar aqui que o Pedro veio dia 5. Pode ser que ele não tenha os dados dele ainda. CAPEP, não tem um telefone. Vamos colocar aqui que é uma consulta e não a primeira vez. Ok? E o Pedro. Olha lá. Tudo que eu pus lá veio para cá, no cadastro. Volto para o dia 7. E tento agendar alguma coisa para o mesmo paciente, para o Pedro. Ele vai avisar para mim que dia 5 teve consulta. Foi há 2 dias atrás. Tá? Essa tela é só um aviso. Não é para perguntar se você quer continuar. Se você quiser continuar, pode continuar. Mas ela avisa que é interessante você colocar aqui, ó, retorno. Porque em 5 dias, em 5 não, só 2 dias aqui, não pode ser uma consulta. Entendeu? Quiser por consulta, coloque. Mas, se for um convênio, não vai te pagar. Não é interessante? Isso daqui evita erros e evita muitos prejuízos. Entendeu? Você tem um controle total aqui de coisas. Ok? Está cadastrado, então, 3 pacientes. Aí o médico que vai estar
no cadastro dele e vai estar em minhas consultas. Ele vai ver os pacientes aqui. E vai ver, por exemplo, que o paciente chegou, mas está pendente. Tá? Ele não vai precisar saber tudo do sistema, assim como a secretária não vai. A secretária fica trabalhando na agenda e o médico fica trabalhando aqui, em minhas consultas. Por quê? Porque a secretária vai ficar aqui, agendando, tá? E vendo se os pacientes chegou. Suponhamos que esse paciente aqui chegou. Você clica em iniciar espera. Ok? Dê início e ele está lá esperando. Se você iniciou a espera, o médico vai estar trabalhando aqui, ó. Pesquisa, cadastro de médico, minhas consultas. E ele sabe que o paciente está esperando. Acabei de marcar. Tá? Esse número vai subir. A quantos minutos ele está esperando. Então vai subir para 1, 2. E vai começar a mudar a cor se ele tiver há muito tempo lá. Tá? A secretária trabalhando na agenda e o médico nas minhas consultas. Chegou o segundo paciente. Você marca iniciar espera. Pronto. Já tem 2 pacientes esperando. O paciente Pedro, vamos supor que ele não veio. Ele marcou e não compareceu. Você clica aqui e clica nessa opção aqui. Paciente não compareceu. Voltando. Você clica no paciente. No horário aqui, 8h30, Pedro. Botão direito. Menu de opções. Paciente não compareceu. Ele pergunta se você tem certeza. Vai que você clicou sem querer. Dando sim, ele muda a cor para amarelo. Não desmarque esse confirmado. Deixa assim. Isso mostra que o paciente não compareceu. É uma falta. Ok? E aí, vamos colocar um outro paciente qualquer às 8h45. Como eu mostrei para vocês. Você, digitando aqui, o nome do paciente. Ok. Apertou Enter. Ele sabe que não existe. E sabe que só pode ser a primeira vez. Você pode escolher o convênio. Agora, esse paciente pode estar fazendo uma consulta particular. Então você marca essa opção aqui, ó, particular. E ele troca sozinho aqui para particular. Tá? Pede um número de telefone. Mas ele não cria cadastro, não. Ele deixa assim. Nem vai aparecer para o médico ainda. Ok? Vamos, então, ver o médico aqui que vai estar trabalhando em minhas consultas. Legal. Ele já sabe que esse paciente já chegou. E está esperando há 2 minutos. Esse também já chegou. E está esperando há 2 minutos. E esse ainda não chegou. Se tiver aqui não tiver nem 0, é porque não chegou. Aí o que ele vai fazer? Entrou o primeiro paciente, ele vai clicar aqui e vai clicar em realizar. Aqui está aparecendo só as consultas do dia de hoje, que é onde ele vai trabalhar. Se ele não quiser ver só as de hoje, ele pode clicar em todas. E aí ele vai ver também a do dia 5. Ok? Se ele não quiser, ele pode ver só as de hoje. Somente as de hoje. Esse botãozinho aqui, paciente não compareceu, para o médico também funciona. Ele também pode marcar que isso daí é uma falta. Ele pode ver somente os pacientes esperando. Ou seja, o sistema vai tirar quem não chegou e vai mostrar só a quem está lá. Assim ele fica sabendo se o paciente está há muito tempo esperando. Todas. E listagem. Listagem e diretório eu vou explicar depois junto com a agenda.
Então, basicamente ele vai trabalhar por padrão com o dia de hoje. Entrando em minhas consultas, ele abre as consultas apenas de hoje. E só abre de outros dias ou outra coisa caso o médico clicar em outro botão. Entrou o paciente, Ana Cristina, ele clica em realizar. Quando clicar em realizar, ele por padrão já vai abrir em cima do paciente, em cima do histórico, tá? Seria o equivalente a ter clicado no cadastro, clicado na pesquisa, filtrado só esse paciente e clicado no histórico. Só que ele vai fazer tudo isso automático, para facilitar para o médico já atender esse paciente. Quando eu explicar o controle de usuários e senhas, vocês vão ver que a secretária pode vir até aqui. Mas até o histórico, igual aconteceu aqui com o médico, ela não consegue. A informação clínica não. Essa é para ele. E aí você começa a atender o paciente. Você vai registrando aqui a queixa principal, a evolução. Ele chegou, você pode clicar num novo item, colocar mais coisas. Terminou de atender o paciente, você pode clicar em sair. Quando você sair, a espera dele acaba. Ó, tempo esperando. Não tem mais. Você realizou e ela virou realizada. Está realizada essa consulta. Então o paciente não está mais esperando. Essa aqui terminou. Você vai para a próxima que está escrito pendente. Isso não significa que você não pode mais abrir isso daqui. Você pode ter fechado sem querer, pode. E pode clicar em realizar de novo. Esta consulta já foi realizada, deseja abrir assim mesmo? Sim. Pode ser que você queira só voltar no cadastro do paciente para completar mais alguma coisa. E você volta. Só que já foi realizada. Não tem problema. Às vezes você precisa voltar. Ok? O segundo paciente já começou a ficar azul. Por quê? Porque já passou 5 minutos. Quando passar 10, esse azul já vai ficar um azul um pouco mais escuro. 20 mais escuro, até ficar um azul bem escuro, que é um azul marinho, tá? Aí ele não escurece mais ou menos depois de 1 hora. Aí ele rola ali o tempo, mas não vai mais escurecer, tá? Aí já seria o paciente esperando há muito tempo, tá? Se você clicar em realizar, o tempo vai cessar. Você começa a atender o paciente, registra a queixa principal, registra a evolução, sai e o tempo de espera acabou. E você sabe também que o próximo paciente, Pedro, é uma falta. Ele não compareceu. Ok? Aqui vamos encerrar a videoaula e depois eu vou ensinar também nesse atendimento como faz os receituários e atestados.